Dando a mãe de Jesus e nossa mãe. E nós cantamos: aqui estão os vossos devotos, cheios de fé incendida, de amor, de confiança. E foi assim que nós caminhamos. É interessante que essa chuva abundante, então é muita água que nós enfrentamos hoje. Hoje tem muita fala de água nas leituras de hoje. Só que nós temos dois tipos de água. Na segunda leitura, nós escutamos que o dragão vomitou um rio de água para tragar a mulher, para destruir aquela mulher que ao mesmo tempo é a mãe de Jesus e também a igreja. Ela representa a igreja no livro do Apocalipse. Mas no Evangelho falamos muito de água, mas de uma água que Jesus pede, que é oferecida, apresentada a Jesus, e que a partir da intercessão da mãe e da palavra de Jesus, aquela água se torna vinho da melhor qualidade. Nós podemos resumir essa nossa reflexão desta manhã maravilhosa que Deus prepara para nós, e chuvosa, nessas duas linhas de pensamento. Irmãos e irmãs, na nossa caminhada, nós podemos viver as experiências de maneira diferente. Para muitas pessoas, esta chuva pode ter significado estragar a procissão, estragar o domingo e tantas coisas mais. Eu sei também que essa comunidade valente, guerreira, combatente, está vivendo um momento especial, além da sua festa, da festa da nossa comunidade, também um empenho de construir a casa para a mãe, que, como vocês veem, está quase acabada. E claro que fica um aperto no coração quando a gente vê tanta chuva, as programações da festa, algumas coisas que podem ficar um pouco mais difíceis. Mas por outro lado, nós estamos vivendo este momento com chuva, experimentando que chuva é sinal de bênção. É só a gente pensar em algumas regiões do Brasil e do mundo que estão com escassez de chuva. Então nós sabemos que chuva é bênção. Quando nós andamos pelos campos e vemos as lavouras, a vida acontecendo, as plantas crescendo, e a gente percebe que é vida. Quando a gente sabe que essa chuva renova as nascentes e sem água a gente não vive, a gente percebe que é bênção. Mas depende do ponto de vista também, a gente pode ver como uma dificuldade. Aquela mulher do Apocalipse, que é a Virgem Maria e a igreja, de repente é acometida por um rio de água que quer tragar aquela mulher, tragar a igreja, destruir o plano de Deus. Mas diz a palavra que a terra vem em socorro. Ou seja, aquilo que poderia tragar a vida dos fiéis da igreja primitiva, porque essa mulher representa aquela igreja que começava, ao mesmo tempo se torna também uma ocasião de vitória, uma ocasião de superação. E nós podemos, nessa festa de Nossa Senhora Aparecida, lembrar desses rios complicados, dessas enchentes, dessas tempestades que na nossa vida nós enfrentamos. Cada um de nós sabe o que atravessa lá, na intimidade do seu coração, dentro da sua família, dentro da sua casa, dentro do seu trabalho, dentro da sua comunidade, dentro do seu movimento, dentro da sua pastoral. A gente sabe das nossas lutas, das nossas dificuldades, que às vezes são tão grandes que parece que é um rio que vai nos sufocar, vai nos tragar, vai nos levar para a morte. Por outro lado, nós experimentamos ao longo da nossa caminhada a presença dessa mãe, que nos protege com a sua intercessão. E essa intercessão, no Evangelho de hoje, nós percebemos que ela é uma intercessão poderosa. Alguns teólogos chamam Nossa Senhora de onipotência suplicante. Olha que palavra! Ela não é onipotente como Deus, porque Deus que é todo poderoso, mas a sua súplica
a sua intercessão toca tanto o coração de Deus, que é como se fosse uma onipotência suplicante, ou seja, diante do pedido, do clamor, da intercessão dela, Deus derrama as bênçãos, as graças, como Jesus diz, a minha hora ainda não chegou, mas diante da intercessão dela, Jesus antecipa a sua hora. Jesus, como naquele tempo, sabe, meus irmãos e irmãs, das nossas necessidades, do vinho que falta, da alegria que falta, da coragem que falta. Mas ainda hoje, como naquele tempo, ele aceita essa intercessão amorosa da sua mãe. Ele sabia antes da mãe da falta de vinho, mas ele aguarda esse pedido de intercessão da mãe, porque ele quer nos presentear a sua mãe como nossa mãe. E ela começa ali o seu ministério de ser mãe de toda a humanidade, e não apenas de Jesus, porque ela intercede por pessoas que não são da sua família, mas que são pessoas humildes e sofredoras, que estão enfrentando um vexame, uma vergonha, um fracasso no início de um casamento. E ela se aproxima de Jesus e diz: eles não têm mais vinho. Eu dizia ontem nessa missa aqui na comunidade, nós também hoje podemos segredar a mãe para apresentar ao filho. Podemos falar no ouvido da mãe, com a nossa delicadeza e a nossa confiança de filho: mãe, falta-nos vinho? Falta-nos alegria? Falta-nos força? Falta-nos harmonia? Falta-nos saúde? Falta-nos fé? Falta conversão? Nós temos carência deste vinho bom que é o teu filho. Nós temos carência da presença de Deus em nossa vida, que nos dá as vitórias. Fala a teu filho Jesus. Chega discretamente, amorosamente, como só tu sabes fazer, e diz a Jesus que nós não temos mais vinho. E com certeza, meus irmãos e irmãs, nós vamos escutar também a mãe nos dizer: façam o que Jesus falar. Apresente a sua água a Jesus. O vinho é responsabilidade dele, mas a água é responsabilidade nossa. Todos nós somos servidores da festa do reino de Deus. Todos nós estamos nas famílias, na vida prática, na igreja, na sociedade. E o Senhor vai falar para nós hoje: encham as talhas de água. Ontem, numa reflexão, achei interessante, alguém dizia: os serventes da festa foram generosos e obedientes. Eles trouxeram água, e diz a palavra que encheram até a borda. Eles apresentaram o máximo de água que tinham. E por isso que Jesus pôde transformar tanta água em vinho, 600 litros de vinho. Se eles fossem preguiçosos, acomodados, emburrados, mal mandados, Jesus teria feito muito menos vinho. Apresente, meu irmão, minha irmã, nesta manhã diante do Senhor, na presença dessa chuva que cai, a tua água abundante, a simplicidade da água, o milagre é Jesus que faz. Ele só quer que eu, você, apresente com grandeza do coração aquilo que nós temos, as nossas possibilidades, na nossa fraqueza, na nossa humildade, na nossa indigência, na nossa pobreza, apresentar aquilo que nós já temos, que Ele mesmo nos deu. E Ele vai continuar fazendo esse milagre, na minha vida, na sua vida, na nossa vida, nas nossas famílias, nas nossas comunidades, no nosso Brasil. Confiemos, mas sempre atentos, fazer o que Jesus falar. Como o Papa São João Paulo II, vindo ao Brasil em 1980, vai dizer para todo o povo brasileiro:
permaneçam na escola de Maria, permaneçam como discípulos de Maria, e sempre que a Virgem apontar para você fazer o que Jesus falar, preste atenção no Evangelho, preste atenção na palavra de Deus, preste atenção nos sinais de Deus na sua vida, como lá em Aparecida, mais de 300 anos atrás, aqueles pescadores recolheram do fundo do rio 2 pedaços de imagem, mas reconheceram ali a surpresa de Deus, veneraram aquela imagem que estava partida, uniram aquela cabeça com aquele corpo, e rezaram, e pediram, e uma pesca abundante aconteceu. Eles conseguiram perceber os pequenos sinais de Deus na sua vida, e acreditaram. Que nós também possamos assim acreditar no poder de Deus, na palavra do Senhor, fazendo tudo o que Jesus nos falar. Amém. Amém.